E hoje o Insights Imobiliários está muito especial. Hoje a gente vai falar de uma cidade que vem crescendo muito. Que muitos investidores estão de olho, muitas famílias que realmente está desenvolvendo. Tijucas, não é, Zô? E para isso nós temos um convidado muito especial, que é o prefeito Maicon, que vem acompanhando toda essa transformação da cidade. E a ideia de hoje também não é falar só de política, né? Mas entender como Tijuca está se preparando para o futuro, para o crescimento e para essa valorização imobiliária que já está acontecendo aqui. Seja muito bem-vindo, Maicon, prefeito da cidade de Tijucas. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nesse momento que considero um momento especial onde a gente se apresenta a vocês, né, agradece o convite, mas traz o nome de Tijucas, uma cidade que, com os seus 160, quase 166 anos de idade, de alguma maneira ela tinha um certo crescimento tímido, vamos chamar assim, lento. Sim. Há pouco tempo atrás, algumas décadas atrás. Era uma pequena cidade, às margens da BR-101, uma bela localização geográfica, uma cidade bonita, com um mar, com um rio, um interior belíssimo, mas referenciando, sempre que a gente, em algum momento, era questionado onde fica essa cidade. A gente usava como referência a Cerâmica Porto Belo, a maior empresa do município e tal, sim, mas que de alguma maneira agora Tijucas vem crescendo bastante e vem ocupando uma posição de destaque no cenário estadual e até nacional. Ah, perfeito, Maicon. Isso é verdade, a gente tem ido com bastante frequência a Tijucas, sim, né? Com bastante frequência mesmo, e antes a gente realmente isso que você estava falando agora, né? Tijucas mas agora não, a gente realmente visualiza Tijucas de uma forma totalmente diferente, né? Então vamos já começar algumas perguntinhas, né? Mas antes disso, antes de falar da cidade, do desenvolvimento, nós gostaríamos que você contasse um pouquinho da sua história. Vamos lá, sou Maicon Campos Esgrotti, atualmente prefeito de Tijucas, fui vereador de 2021 a 2024, um mandato de vereador, casado com a Lília Poli de Barros Esgrotti, pai de 2 filhos, o Wilson e o Maicon, um de 13 e um de 14, filho de Wilson Esgrotti e Zenita Esgrotti, tenho uma irmã, Priscila Esgrotti, que mora em Brusque, meus pais residem em Tijucas, ambos com 71 anos de idade, meu pai é um ex-prefeito, ex-vereador e ex-prefeito também, ele foi prefeito no início do século, vamos dizer assim, 2001 a 2004. E, diante dessa situação, me formei em odontologia, atuei por 2 anos como dentista, e após, a minha irmã também estava cursando odontologia, passei o consultório para ela assim que ela se formou e fui trabalhar na empresa da família, numa transportadora, por onde fiquei 20 anos lá. E agora, como prefeito, me ausentei um pouco das funções da empresa, passo lá esporadicamente, e diante de uma conjuntura política naquele momento, no ano de 2024, a convite de um grupo, a gente colocou o nome à disposição e dentre os 3 candidatos que tivemos êxito na eleição e aí colocamos uma equipe, a qual administra o município hoje, e com muita dedicação, ênfase, afinal tem muito trabalho pela cidade. A gente vai se dedicar muito nesses 4 anos para que Tijucas ocupe, sim, um local de destaque e que Tijucas seja sinônimo de uma cidade boa, de qualidade de vida, que seja agradável e que eleve o nome de quem mora lá. Que bom saber disso, Maicon. E a gente percebe desde que tu pegou ali a prefeitura que realmente teve um diferencial bem grande no desenvolvimento da cidade. A gente vê coisas acontecendo, né? Não é só promessa. A gente está vendo realmente que Tijucas está crescendo. E esse histórico político na família foi algo que começou com o seu pai, com você? Você comentou que seu pai já foi prefeito antes, né? Tem outros parentes. O irmão do meu pai também já foi... ele é vereador, já foi vice-prefeito em Imbituba. Alguns primos deles foram prefeito em São João Batista, mas digamos assim que meu parente de primeiro grau é o meu pai, que foi um vereador e prefeito, e diante por esse veio, nós não somos políticos. Ele disse, mas como tu não é político se tu é prefeito? Nós sentimos empresários. Se eu tiver que responder alguma pergunta, eu vou colocar que eu sou empresário. Mas que óbvio que é um prazer, uma honra muito grande ser prefeito, porque você carrega uma responsabilidade muito grande, poder de decisão muito grande, e que essas decisões, ora tomadas, impactam a vida das pessoas. Então, mencionei há pouco tempo atrás, Tijucas tem a mesma idade de Itajaí. Sim. Ou melhor, Tijucas é mais velha que Itajaí 2 dias. A emancipação política de Tijucas é 13 de junho de 1860. Olha só. A de Itajaí é 15 de junho
de 1860. Então, e tem a mesma idade de Brusque também, né? Brusque, Itajaí e Tijucas foram emancipadas na mesma época. Então, isso tudo coloca nós, assim, vamos dizer, numa posição de nos sentirmos orgulhosos por toda a história de Tijucas e sempre respeitando, obviamente, todos que por lá já passaram na administração. E todo mundo, eu parto do princípio que todo mundo fez aquilo que podia ser feito naquele momento. Sim. Essa tem que ser a premissa, porque a gente lida com o bem comum lá, toma decisões que por muitas vezes não agradam a todos, mas tem que tomar decisões pautadas na lei, decisões corretas, mas que a gente quer é a melhoria para a maior parte da população e fazer o certo que no futuro seja visto como realmente uma administração que se preocupou não só com hoje, mas o que vai acontecer amanhã e nas gerações que vêm à frente. O que é muito importante, né? A gente não tem que estar preocupado só com hoje, né? Porque tem muita coisa por vir. Então, a gente tem que cuidar desse... Tem os seus filhos, né? Então, a gente tem que cuidar de toda essa geração também, né? Todos nós estamos de passagem aqui nesse mundo. De alguma maneira, a gente chega um dia, mas um dia vai embora. E os próximos, como ficam? Então, a gente tem que ter essa preocupação. E você se colocar à disposição do público é realmente você lidar com a opinião pública, você vira uma pessoa publicamente exposta, tem que ter essa inteligência emocional e que isso, de alguma maneira, não sobrecarregue você, ou pelo menos o seu emocional, e nem dos seus familiares ou daqueles que estejam perto de você. Porque senão eu quero ajudar os outros, mas sem fazer o mal a mim, né? Ou a minha família. Então eu quero ajudar de uma maneira que tenha um equilíbrio natural, sempre é muito turbulento, tem muita demanda, a carga horária é grande, a gente se dedica, às vezes não é de segunda a sexta, sempre tem eventos, envolve sábado, domingo, dias santos e feriados. Então, é integral, de né? De noite. Tem. E não recebe hora extra, não. É aquilo lá e tem que trabalhar bastante. Sim. Até a gente se conheceu, foi também um horário... Foi um evento, né? Foi num evento, foi um horário mais tarde, né? Sim. E é bem isso mesmo. É bem isso mesmo, tem que estar ali disposto. Eu estava até com meus filhos, né? Estava até com seus filhos. E isso foi algo também que chamou bastante atenção. E é como você disse, né? Tem que ser bom para todos, né? E isso é muito legal, trazer esse lado familiar também, né? Nós também, você como prefeito, você também é uma pessoa, você não está só gerindo uma cidade, né? Você também tem o seu CPF. Sim. E isso é muito importante, tem que ser lembrado. A minha esposa lembra sempre. Né? Eu continuo sendo esposo, pai, filho, irmão de alguém, eu sou vizinho de alguém, né? Sim. Então ela sempre me lembra quando eu tendo a esquecer, né? Que legal. Sim. E qual foi o momento que você percebeu? Agora eu quero realmente assumir essa responsabilidade por Tijucas. Em 2021, 2020, quando tivemos êxito na eleição de vereador, ali eu entendi que começava uma trajetória política. De alguma maneira, né? Você ser vereador, ou deputado, ou prefeito, ou qualquer coisa, você cria uma história política que você vai começar a tomar decisões que não são mais só no teu quadrado. Né? Na minha casa eu tomo decisões que são do portão para dentro. Lá na empresa a gente toma decisões que se referem ao CNPJ da empresa, uma coisa restrita. A partir do momento que você ocupa um cargo, as decisões não devem, né? Não podem mais ser para você, né? Você tem que tomar decisão pelos outros. Sim. E em 2021, quando a gente começou a vereança, foi onde eu tive a oportunidade de entender como funciona o poder legislativo, a relação do legislativo com o executivo ou com o judiciário, a nível municipal, estadual e federal. Fomos a Brasília algumas vezes. Tal. Em 2022, assumimos em 2021, em janeiro de 2022, tive a oportunidade de ser presidente da Câmara de Vereadores. Aí já comecei a administrar o orçamento da Câmara de Vereadores. São 13 vereadores em Tijucas, mas o presidente toca. Sim. Ele tem que sentar ali no centro da Câmara de Vereadores, o orçamento é a responsabilidade dele, ele que assina. Até a compra do café, da energia, a manutenção do prédio público, que é a Câmara de Vereadores. Então, tudo isso me deu uma certa bagagem para entender como funcionava. Chegou em 2023, por algumas necessidades familiares da empresa, eu cheguei até em algum momento a declinar de qualquer possibilidade de me candidatar a prefeito. Porque 2023 já estava se aproximando de 2024. E na metade do ano de 2023, cheguei até a fazer um anúncio dizendo que, olhem para os outros nomes, para as outras pessoas. Eu vou recuar, vou tocar um projeto que eu tenho na empresa, familiar e tal. Tudo bem. Porém, entrado o ano de 2024, a política começou a esquentar no município porque era ano de eleição. Sim. E aí, todas as rodas de conversa do município tendem a saber, e aí, quem vão ser os candidatos, qual é o nome, qual é o partido, isso. E aí, diante de algumas reuniões às quais eu fui convocado, chamado pelo ex-prefeito Eloy, aí
Na época, meu pai, como ex-prefeito, também participou de algumas reuniões e algumas lideranças políticas da nossa coligação, chamamos assim. Aí a gente entrou num denominador comum e, obviamente, que com o de acordo da patroa lá em casa, da minha esposa e da família, a gente colocou o nome à disposição e em 6 de outubro de 2024 a gente teve êxito na eleição. 8 de outubro de 2024 tivemos êxito nas eleições e aí começamos a trabalhar em prol da cidade. E hoje, falando de tudo isso agora que a gente já falou, olhando para trás, o que mais te orgulha nessa trajetória até hoje? E que a gente sempre, com uma orientação, eu vou dizer que eu tenho uma chance que muitos às vezes não têm. Eu tenho uma chance de ter meu pai muito bem, né, com 71 anos, muito ativo. É um ex-prefeito que ele carrega a bagagem de ter sido um prefeito. Sim. Então, por diversas vezes, mesmo durante a campanha, na minha vereança, na minha candidatura, tanto de vereador quanto de prefeito, e hoje na minha administração, é simples de imaginar que eu tenho a quem recorrer, uma pessoa de extrema confiança, que vai emitir a opinião dele. Sim. Ele não vai decidir por mim, porque a decisão hoje, como ele um dia teve que decidir, hoje a decisão cabe a mim, mas eu sei onde buscar a orientação. E por muitas vezes busco com ele, com outras pessoas que têm um pouco mais de bagagem, um pouco mais de idade, de experiência, que já rodaram um pouco mais do que eu, e isso ajuda a gente a nortear, a pensar um pouco se deve avançar, se não deve, se deve fazer isso. E diante de muitos aconselhamentos, a gente tomou algumas decisões no ano de 2025 que impactaram muito a população, mas que precisavam ser tomadas. Eu faço uma analogia um pouco... algumas pessoas às vezes consideram um pouco chato, mas se você tem uma doença grave, tomara que exista um remédio, por mais que esse remédio seja amargo, mas eu quero tomar. Sim. Se você tem uma coisa grave e tiver um remédio que seja amargo, eu quero tomar agora. Claro, porque eu quero me curar. E de alguma maneira a gente detectou que o município tinha alguns problemas muito graves. E até fico um pouco incomodado de como vereador eu não ter enxergado isso, mas é porque o campo de visão do legislativo é um campo de visão totalmente diferente do executivo. O executivo, você vê o horizonte, você vê o todo, você vê de cima, igual se fosse um drone. E você tem acesso a muita coisa, a muitos números. Que no legislativo não que não tenha, mas é mais complexo. E aí a gente, diante disso, fizemos reforma tributária, reforma da Previdência, reestruturação das secretarias. Estamos passando a cidade a limpo. Que show. Eu sempre falo também que é importante, isso em todos os ramos, né? É importante a gente aprender com os outros. Então, se tu sabe que a pessoa tá do teu lado ali, já tem experiência, já te passou alguns recados, não precisa fazer o mesmo caminho, né? Tu vai tentar fazer o caminho para melhorar. É exatamente isso. Seja para dar continuidade ou seja para evoluir, né? Porque o aprendizado a gente tira de qualquer forma, né? Sim, na vitória, na derrota. Exatamente. Só que se alguém te avisa que ali você não deve passar e vai atolar, ou que você vai estragar, ou que ali você vai cair num buraco, poxa, tava ali bem e faça o possível para fazer outra coisa que não seja essa, né? Porque a pessoa já passou e aconteceu. Tudo bem que pode ser que a gente passe de um jeito diferente. Sim. E eu passei por isso como prefeito, quando a gente decidiu fazer a reforma tributária, muita gente falou, tu vai acabar com a tua história política, tu vai acabar com a tua carreira política. Mas como que eu vou acabar se a gente está arrumando? É porque num primeiro momento o remédio parece ser amargo, mas ele é para salvar o paciente, então não é ruim. Ele é ruim quando você engole, ele pode causar algum sabor ruim. Mas a população vai ficar chateada com você, mas é o certo. A gente tem que fazer isso. Todos os municípios que ora fizeram reforma tributária, eles rampam de crescimento, de melhoria. E de alguma maneira, isso Tijucas fez uma não relacionada ao aumento de impostos, porque o aumento do imposto é o aumento da alíquota. Se você vai cobrar mais imposto, você pode dizer que você está aumentando a alíquota de imposto. Agora, se você faz alguma atualização monetária, que é a planta genérica de valores do município, e você reduz a alíquota, você não aumentou o imposto. Você atualizou o valor venal das coisas, que em algum momento ele tem que ser atualizado. Sim. Porque a sua casa, que hoje vale 100, a minha, um exemplo, vale 100, ela não vai valer 100 para sempre. Sim. Ela vale 100 hoje, amanhã ela vale 105, depois 110, 120, 130, assim gradativamente. E de alguma maneira esqueceram isso no freezer. Não é nem na geladeira, botaram no freezer e esqueceram. Então isso tinha que mudar no município. Por quê? Quando a gente está na prefeitura, na cadeira do prefeito, o prefeito ele é cobrado por tudo. Se choveu demais, alagou, é culpa do prefeito. Se o mato está grande, é culpa do prefeito. Se o semáforo funciona, é culpa do prefeito. É verdade. Se a educação, a saúde, a mobilidade não está funcionando, é o prefeito. Então, quando a gente reestrutura para tentar arrumar e fazer o melhor, então vamos dizer que também é mérito do prefeito.
Sim. por mais que o remédio seja amargo, mas é para tomar e é para salvar a cidade. Então a gente tomou essas decisões em reestruturar tudo isso. A reforma da Previdência também precisava ser feita. Estava com um déficit lá de 150 milhões, o que para Tijucas é bastante. Sim. Déficit da Previdência, daí não é da Prefeitura, é da Previdência, e estava sendo aportado de 6 a 7 milhões anos já. Nossa. E que se nada fosse feito, no último ano nosso da administração, em 2028, último ano dessa gestão, o aporte seria de 12. Então, poxa, 12 milhões no ralo é bastante dinheiro para te manter os aposentados sendo pagos em dia. Sim. Assim, poxa, é muito dinheiro, a gente tem que arrumar isso. Para ali na frente não precisar mais gastar esse 12. E esse 12 pudesse ser investido na saúde, na mobilidade, na educação do município e em outras áreas públicas. E isso foram decisões que a gente tomou, um remédio um pouco amargo, mas que desse limão, em pouco tempo a gente vai fazer uma limonada suíça e vai ficar muito bom, que a gente vai entregar para a população. Eles vão entender. Já aproveitando até esse gancho do que a gente está conversando, hoje muita gente já olha Tijucas como oportunidade de investimento, né? A gente trabalha lá, a gente trabalha com o pessoal do Florissal muito forte, que é um bairro planejado. Você acredita que a cidade está no começo dessa valorização? Ela já começou alguns anos atrás, tá? Já por questões geográficas, onde a gente viu cidades como Bombinhas, Porto Belo, Itapema e Balneário, que são consideradas cidades turísticas e verticalizadas. Bombinhas nem tem bastante prédio, mas a verticalização de grande porte ela acontece em Porto Belo, Itapema e Balneário. E de alguma maneira, o metro quadrado dessas cidades ela é destinada a maior parte para prédios e grandes empreendimentos. Sim. E isso fez com que algumas pessoas que às vezes detinham casa ou terrenos maiores ali negociassem isso com as construtoras e fossem buscar um outro lugar para viver. Que pudessem comprar uma casa, construir um terreno e que de alguma maneira sobrasse algum dinheiro para ele tocar a vida, ajudar um filho, fazer um negócio, montar um negócio. E qual é a cidade que está mais perto? Tijucas. Com uma grande extensão territorial, muita frente à BR-101, frente mar, rio, e ainda com grandes áreas não exploradas, grandes loteamentos que estão saindo. E tudo isso colocou Tijucas, digamos, no momento certo, no local certo. Sim. Nós não vamos perder território, Ponto porque estratégico. nossa cidade vai ser sempre do mesmo tamanho, tem extensão territorial, 278 km². É uma cidade considerada até grande, não é pequena, de tamanho. Se tu pegar Bombinhas, é o menor município do estado. Balneário, segundo menor. Mas Itapema e Porto Belo também são pequenos, não são tão grandes. Mas que Tijucas, realmente, com essa extensão territorial, ao lado dessas grandes cidades, proximidade com a capital do estado, nos colocou numa posição muito privilegiada e as nossas belezas naturais são grandes também. Então, a revitalização que a gente fez na orla da praia, apesar que ainda não tem engordamento de praia, não tem moles construídos, mas que estamos avançando muito nessa questão e temos uma fé inabalável que os moles nós vamos tirar, que é o sonho... É um sonho histórico de Tijucas e até digo para vocês que é um projeto lendário, é uma lenda. Você falar por muitas vezes em alguns locais, com pessoas, digamos, que têm mais idade e tal, elas dizem, não, mas isso aí é balela, isso aí é mentira, isso aí não sai. Sim. Já fazem 50, 60 anos que todo mundo fala isso e isso não acontece. Fazer moles na Boca da Barra, por que não sai se Bombinhas fez, Porto Belo fez, Itapema fez, Balneário fez, Itajaí fez, Navegantes fez, Pissarra fez, e inúmeras cidades elas fizeram, por que Tijucas não pode fazer? E isso dá uma melhoria muito grande e significativa para um rio de grande porte. Tijucas é um rio, não do tamanho de Itajaí, é um pouco menor, mas grande, tão grande quanto, e nos coloca aí numa posição de dizer que isso é a virada de chave decisiva do município de Tijucas. A gente comenta, inclusive, com quem já comprou conosco, né, lá no Florissal, que é onde o Cristiano fala que a gente trabalha fortemente, é uma realidade. E a gente fala que quem tiver esse olhar clínico, de realmente olhar para Tijucas, de uma forma do que a gente está conversando aqui, vai ver que a valorização de Tijucas é imensa, né? A gente acredita demais, tem muita coisa para acontecer ainda, né? E a gente sabe, sente o pouco tempo e as poucas palavras que ouvimos de você, que eu acho até por isso que o Cristiano perguntou, tá começando, é porque antes talvez as pessoas não viam Tijucas como ela é, só que elas não têm noção do que ela vai ser, né? Então eu acho mais nesse sentido que ele te fez essa pergunta, né? Eu passei por uma situação relativamente engraçada. Eu fui fazer uma visita para o Topázio, prefeito de Florianópolis, e lá na visita a gente se apresentou, tal, daí ele perguntou, tem formado em quê? Eu falei, eu sou formado em odontologia, mas não exerço mais, exerci só 2 anos e tal. Pô, e daí eu contei da história da Boca da Barra, que a gente tinha o sonho de fazer os moles e tal, e lá é chamada aquela região Boca da Barra.
Sim. Boca da foz do Rio Tijucas, né? Aí na hora de ir embora, ele disse, ó, um abraço, gostei de ti, tá? E tu és o cara que vai dar jeito na Boca da Barra, porque tu és dentista. Tu és obrigado a dar jeito na Boca da Barra. Entendi. Boca, barra, dentista, né? Daí ele fez a correlação, claro que é uma brincadeira. Claro. Mas faz sentido, hein? E aquilo marcou bastante, que onde eu encontro ele disse, o prefeito dentista que vai dar jeito na Boca da Que Barra. legal. Então isso acabou sendo um trocadilho, uma brincadeira, mas a gente tem levado muito a sério isso. Sim. Porque isso é um projeto que já era para ter sido idealizado há 20 e poucos anos atrás, onde já teve licença, já teve recurso e não foi aprovado na Câmara de Vereadores por uma queda de braço política, onde aí a gente vê que a política, a politicagem, ela tem que ser feita na época de política. Sim. E não fora dela, porque a partir do momento que você é eleito e você assume a cadeira, você não tem mais, por mais que tu tenha os teus correligionários ou um grupo ou um time, mas tu tem que pensar no todo de alguma maneira. E você não pode se posicionar de uma maneira que você vai prejudicar a cidade. Então, até que ponto é certo, eu sei que isso é política, oposição, situação, mas para o bem comum, quando existe projetos que são para o bem comum, as pessoas não devem se posicionar contra, porque isso faz com que as pessoas melhorem de vida, a cidade melhore, valoriza para todo mundo, fica melhor para todo mundo, né? Sim, com certeza. Uma preocupação que a gente tem também é quando a cidade começa a crescer, né, o pessoal começa a investir, a cidade está preparada para crescer? Como você enxerga essa expansão da cidade? Orçamentariamente, eu me coloco no dever de dizer a vocês que um dos maiores problemas que o município vinha enfrentando, apesar de que a arrecadação dela de Tijucas vinha aumentando, mas proporcionalmente a velocidade que a cidade vinha crescendo, ela não estava acompanhando. Estava acontecendo a famosa boca de jacaré, né? A arrecadação estava crescendo, sim, mas o crescimento mais rápido. E isso distancia da necessidade para a realidade. Que realidade é essa? Realidade financeira. E aí foi onde a gente tomou a decisão de fazer a reforma tributária. Ou fazia, ou a gente não fazia o que tinha que ser feito. Então, aquilo ali era o dever de casa, era a base da casa, era a sustentação. Como é que você vai fazer uma casa de 2 pavimentos ou um prédio sem fazer a base? Sim. Não tem como. Então, a gente entendeu isso, que como fator determinante, não para o prefeito Maico, mas sim para o município, para os próximos prefeitos. Porque quem vai colher isso não é só a administração atual. Todas as próximas administrações colhem isso. A gente botou um dispositivo na lei que todo prefeito vai ter que fazer a revisão da planta novamente, de 4 em 4 anos, para ir se atualizando, para que não exista degraus muito grandes, o que prejudica a população, porque o que adianta você pagar 100 e pouquinho, 100, daqui a pouco passar para 1.000? Não, mas vale pagar 100 hoje, 150 depois 200, gradativamente, fica saudável para o caixa do município, fica saudável para quem está pagando, para quem entende, e aquilo ali é retorno para o próprio município, para a população. Qual é o principal imposto que a prefeitura arrecada? Que a devolução é em obras na veia, onde a decisão é totalmente e integralmente dentro do município. IPTU e ITBI. É a transferência de imóvel, quando vocês vendem os terrenos de vocês lá que vocês comercializam. Ali na troca de titularidade tem que pagar o ITBI. E assim como também quando você vai construir, ou o IPTU, que é o imposto que você tem que pagar todo ano daquele imóvel, seja ele baldio ainda ou não, né? Mas você tem que pagar nas áreas urbanas, né? A área rural, daí é ITR, são outras. Mas isso precisava ser feito porque Tijucas tem 50% de esgoto, mas por ser uma cidade muito plana ao nível do mar, do rio, ela tem sérios problemas de drenagem e tal, de alguns pontos que precisam ser melhorados, que esse crescimento acelerado não seja permitido ir tapando as valas, que isso vai trazer problemas seríssimos de drenagem no futuro, como já vem acontecendo, porque os bolsões da cidade, a gente chama de bolsões, as áreas de pastos, as áreas descampadas, vamos chamar assim, esses bolsões estão acabando, todos eles são no miolo da cidade mesmo, praticamente não existem mais. Então isso tudo vai mexendo muito com a hidrodinâmica, com a macrodrenagem do município. E isso exige muito da prefeitura. Mas se exige muito, exige recurso. E se tem obras de grande vulto para o município, de grande porte, precisa aportar recurso. Por hora, o Estado e a União ajudam, claro que ajudam. O governo ajuda, estadual, federal, os deputados, senadores ajudam. Mas eu não posso sentar com o governador com 10 obras, ele não vai me dar as 10. A gente pede 10, mas ele não ganha as 10. Às vezes ganha 1, 2, 3 de 10. Assim como a gente vai a Brasília, às vezes chega lá com 10 importantes obras e não ganha as 10. E aí como é que fica o resto? Você ganhou 2, 3, eu consegui de 10, conseguiu 5. E as outras 5? As outras 5 são importantes também.
Então, às vezes, você consegue fazer 5, agradar uma região da cidade, mas tem outro lado da cidade está esperando outra coisa. Sim. Então, e às vezes não tem... Às vezes não existe dinheiro para tudo. O nosso orçamento familiar, o orçamento empresarial e o orçamento municipal, ele não distingue, não tem muita diferença um do outro. Sim. Tem diferença em valores, mas não se tem dinheiro para tudo ao mesmo tempo. E mesmo que tivesse muito, não se faz tudo ao mesmo tempo também. Então, tudo isso tu coloca num cronograma, um planejamento, para que você, gestor, tenha a ciência e a certeza daquilo que é prioritário, aquilo que é mais importante naquela hora. Até porque 2025 tem as prioridades dela, 2026 vai ter as dela, 27. Não tem como fazer tudo em 25, nem tudo em 26. Senão, o ano que vem... Foi bacana até a comparação que você fez. Existe, né, uma organização dentro de casa, existe uma organização também dentro de uma cidade, né? Arrumando a base tem que realmente. ter um planejamento, né? Arrumando a base, isso aí é muito importante. Arrumando a base para poder exponencialmente, né? E também não crescer de qualquer jeito. Eu rodo muito em Tijuca, assim. Não rodo todos os locais todo dia, porque não tem como, mas... Eu fico apavorado quando eu vejo algumas regiões que não tem placa do nome de rua. Não tem árvore em algumas regiões. Falta lixeira, lixo espalhado e tal. Isso me incomoda, me irrita. E eu disse, não, isso... As praças, muitas áreas, às vezes, a prefeitura tem muita área institucional, seja ela de uso comunitário ou área verde. Sim. E nós montamos um planejamento, nós vamos terminar a nossa administração em 2028. Você pergunta, Maicon, você sabe bem o seu planejamento? Tal? Eu sei exatamente onde a gente quer levar a cidade até dia 31 de dezembro de 2028 e eu já me vejo lá. Se você perguntar, eu já me vejo naquele dia. E nesse dia a gente quer ser marcado por uma administração que mais fez praças públicas, que mais instalou placas com nome de rua. Parece ser uma coisa simples. Mas isso é organização. É uma cidade que está crescendo, é importantíssimo, na verdade, né? Que mais plantou árvores, que mais instalou lixeiras e que, obviamente, tirou do papel tão sonhado a obra lendária. Os moles, a gente quer fazer mais uma ponte sobre o Rio Tijucas, um novo ginásio, afinal o ginásio de esportes do município é mais velho do que eu. Eu nasci em 81, ele é de 79. E reabrir a maternidade. Está fechada há 8 anos. Teve uma reunião onde eu estava com quase 20 pessoas numa sala e eu fiz a pergunta. Alguém sabe aqui quando que a maternidade foi fechada? E todos nessa sala estavam diretores, secretários. Ninguém sabia a data e o mês certo. Eu sabia. Março de 2018 foi fechada a maternidade. Aí todo mundo olhou, mas por que tu está perguntando isso? Porque se eu sei é porque eu estou estudando e quero reabri-la. Sim. Então isso eu já falo para todos aqui, que quando vocês têm algum sonho, alguma vontade, ou tragam alguma coisa, alguma ideia para a administração, que vocês tragam exatamente de alguma maneira que a gente consiga concretizar isso, mas planejar com projeto idealizado e tal. Então agora, mensalmente, nós temos reunião com o hospital, afinal o Hospital de Tijucas ele não é público, ele não é do município, é uma OS que adquiriu o hospital, comprou e ela toca. Sem fins lucrativos, mas recebe dinheiro do município, do estado e da União, é uma tripartite, mas que de alguma maneira a gente tem que forçá-los ou ajudá-los a reabrir a maternidade. Pô, Tijucas com seus 60 mil habitantes, caminhando para 70, 80 e muito rápido vai chegar a 100, sem maternidade. Vai chegar a 100 mil habitantes, sem maternidade. Fica até um trocadilho, né? 100 mil sem maternidade? Não. Então, assim, nós temos um planejamento e vamos fazer de tudo para em 2027, após 9 anos fechada, nós reabrir e voltar na Tijucana. Tenho certeza que vai acontecer. É? É. Eu também tenho, tá? Já perguntando, né, vocês já pensando daqui a 10... Vocês já conversam pensando daqui a 10, 15 anos, então, né, Maicon? Precisamos, porque a cidade vai estar bem grande. Sim. Na última inauguração da 6ª loja da rede Coque em Tijucas, final, o Coque começou em Tijucas, loja número 1, não estou aqui para fazer propaganda do Coque, mas compro muito com ele, mas compro muito nos mercados deles lá. Mas são amigos nossos, da família, de longa data, mas a loja número 1 foi Tijucas, a loja número 2 foi Tijucas, e na última inauguração da 6ª loja eu cumprimentei o Zé, que é o CEO do Coque, e ele me fez uma pergunta interessante também. Ele disse: estás preparado? Depende, Zé. Se for para correr a São Silvestre, não, eu tenho que me preparar melhor. Mas ele disse assim: Tijucas vai a 100 mil habitantes em 6 anos. Eu cheguei quase a botar a mão na cabeça. Tá louco? Em 6 anos. Em 6 anos. Mas por quê, Zé? São os números aqui que a gente tem na empresa apontam isso. E isso nos coloca, como gestor público, numa posição muito responsável de ter que projetar postos de saúde, vaga de creche, educação, mobilidade, esgotamento, drenagem,
praças públicas, tudo, estacionamento, semáforos, tudo, tem que pensar no todo. Visão de drone, tem que olhar a cidade por todo e onde é que nós vamos abrir via nova e o que nós temos que fazer, porque senão a cidade colapsa e a qualidade de vida cai, daí as pessoas começam a reclamar. Então, de alguma maneira, a gente tem que acelerar. Eu acho que é bem importante esse ponto que tu colocou. As empresas privadas estão conversando com a prefeitura assim ao mesmo tempo, né, se unindo. Como a gente viu ali vários projetos saindo de empreendimentos, como o próprio Coque, que já está perguntando sobre a cidade. Então, isso é muito importante, né, Maico? Muito. Tá andando junto ali a empresa privada com vocês. Com toda certeza. Isso hoje, eu me considero uma pessoa extremamente solícita. Sou muito solícito e sempre gosto de atender e tal, mas tem hora que eu sou obrigado a parar um pouco para poder, entendeu? A classe empresarial, tal, a resolver essas questões, porque a gente precisa pensar um pouco com a equipe, porque isso demanda projeto de engenharia. Não tem como sair aqui no papel, rabiscar um negócio aqui, não é assim que vai sair obra do município, né? Então, ontem, por exemplo, tivemos a felicidade de receber a visita da empresa que ganhou o certame lá, a licitação para projetos do município. Eles chamam de projeto guarda-chuva, né? Onde dentro dessa licitação a gente tem a possibilidade de fazer vários projetos. A gente pode contratar desde ponte até rua, praças, uma infinidade de coisas. Quer fazer a sede administrativa da prefeitura nova. Eles vão entregar o projeto. E aí a gente vai pagando conforme vai executando esses projetos. Esse é hoje um dos maiores gargalos dentro da prefeitura hoje. Porque a nossa equipe interna ela não tem braço para tudo. Tem muita coisa acontecendo, muita praça, muita rua, isso, aquilo, e aí eles ficam trancados nessas... Sim. E o grande vai ficando para trás. E ontem a gente recebeu eles para projetar a nova ponte de Tijucas. Então deram aí em torno de 100 dias para entregar o projeto da ponte, o qual a gente já quer no segundo semestre começar alguma tramitação para licitar, e aí em 2027 ter essa ponte começando, o que muda o eixo da cidade. Hoje o nosso eixo ele é um eixo leste-oeste, oeste-leste, digamos, ou leste-oeste, no sentido BR-101, no sentido São João Batista, lá no Flores do Sal, onde vocês estavam, né? Sim. Hoje as vias principais do município são nesse eixo, quando na realidade se nós construirmos uma ponte, ela muda o eixo. Ela fica no eixo sul-norte e norte-sul a ponte. Entendi. E isso vai melhorar muito a capilaridade, a chance que você tem de entrar ou sair de Tijucas. Que hoje ela está com um gargalo muito grande com esse crescimento do município. A gente vai ter que idealizar essa ponte. Entendi. Não é opcional, é emergencial. Vai acontecer. Sim. Tem que acontecer. Um outro assunto que está chamando bastante atenção é o que a gente estava falando agora também, a questão dos bairros planejados, né? Que vem toda essa organização que você já havia comentado também. E o Flores de Sal virou praticamente um símbolo desse movimento da cidade, acreditamos nisso, né? Pelo que a gente percebe, né? Sim, o Flores do Sal, pelo seu porte, né? São em torno de 10 mil lotes, começou com um projeto de 7, depois expandiu. Sim. Então, realmente é um bairro cidade. Sim. E a gente parabeniza lá os proprietários, o seu Luiz, a Lu, o Rodrigo, toda a equipe, entendendo que eles realmente escolheram Tijucas pela ligação que o seu Luiz tem, que é o fundador da empresa, e entendendo que ele tem uma área grande dessa e ele poderia deixar ali ou negociar, mas ele não. Vamos investir em Tijucas e acreditar, e é um bairro, vai ser um loteamento muito bonito. Sim. E depois do Flores do Sal, Altos de Santa Helena, que foi entregue há 10 dias atrás. Sim, exatamente. Altos de Santa Helena, que fica bem próximo do Flores do Sal, assim como também o Rio Parque foi lançado, esse em fase de execução. Altos de Santa Helena, entregue a primeira etapa, Flores do Sal sendo desenvolvido, prestes a entregar a primeira etapa, e Rio Parque começando. Rio Parque, vai ser também um bairro parque, às margens do rio, também com parque linear, com todo um projeto muito audacioso do Ricardo Laus, que é filho do Pedro Paulo do Alto de Santa Helena, qual eu parabenizo eles também por estar fazendo com que a régua de Tijuca seja elevada. É verdade. Então a gente vê hoje o Tijuca sendo cenário a nível estadual e até nacional, comercializando esses lotes para todo o país e até fora do país. Pessoas que de alguma maneira procuram investimentos seguros, rentáveis, e Tijucas hoje é sinônimo de investimento, de rentabilidade para essas pessoas que buscam esse investimento. E automaticamente com isso a qualidade de vida da cidade melhora bastante. Né? Muito. Bastante. E qual legado você gostaria de deixar para a cidade, Maicon? Que com muita coragem, determinação e entendendo que poderia estar num conforto maior lá da empresa, da minha vida, a gente tem que olhar para a nossa vida, para a nossa situação, entendendo que a gente tem que vencer os desafios e de alguma maneira, quando você sentir no seu coração tocado,
que você pode fazer algo mais que não seja só pela sua família ou pela sua empresa, você se coloque à disposição, porque apontar é sempre mais fácil do que resolver. E eu digo para vocês que o legado que eu queria deixar é de realmente alguém que teve uma coragem, que não olhou para trás, que agarrou isso com força, que trouxe a família junto e que quer elevar, não o seu nome propriamente, mas quer elevar o nome da cidade, fazendo o bem comum para o maior número de pessoas possíveis, e que isso sirva de exemplo para outras pessoas que vêm posteriormente. Afinal, a cidade sempre vai ter prefeito. Sim. E que os próximos e os vizinhos, prefeitos vizinhos, os quais a gente conversa muito com os prefeitos, a gente vê uma garra, vê uma turma um pouco mais jovem do que você via antigamente. Não que não existiam prefeitos jovens antigamente, mas normalmente você via esses cargos ocupados com pessoas de 60, 70 anos, 80, e não tem nada de errado nisso. Tem mais experiência e tudo, mas às vezes você correlacionar isso, às vezes um de mais experiência, às vezes um mais novo, dá uma ideia diferente, dá uma pegada, dá um choque na cidade, e isso faz bem, bem. Se a gente vê que tu abraçou Tijucas como tua segunda família realmente, né? Tu tem a tua família em casa e tem a família Tijucas, né? Sinto muito orgulho por N situações, por ser filho dessa terra, por ter tido um pai também que teve a honra de ser prefeito, por morar, trabalhar, empreender ali. Não tem por que, né, eu vestir outra camisa que não seja a camisa de Tijucas. Sim. Então entendo que hoje é uma honra inenarrável estar ali, tomando decisões importantes que às vezes não agradam a muitos, mas que são a decisão certa, e que em pouco tempo as pessoas vão ver que realmente existiu essa questão de uma equipe de coragem, não uma pessoa, né? Uma equipe. O prefeito não faz nada sozinho, tem bastante gente. Verdade. A prefeitura tem mais de 2.000 funcionários hoje, no Porto de Tijucas, é bastante gente para administrar, são quase 15 secretarias, e tudo isso é uma equipe muito boa, é uma equipe que comprou a ideia e acreditou, e que vai virar uma página do município de Tijucas, colocando ele aí numa cidade referenciada, e não mais só a gente dizer, né, onde é que é Tijucas? Não, fica do lado dessa, não, Tijucas é aqui, todo mundo sabe que Tijucas é aqui. É verdade. A gente já comprou essa ideia de Tijucas quando a gente foi lá conhecer o empreendimento, né, o Flor de Sal. Aí a gente realmente conheceu Tijucas e se apaixonou pela cidade. Através do Flor de Sal a gente tem uma imagem de Tijucas. Através do Flor de Sal a gente conheceu o prefeito, então a gente tem que agradecer ao Flor de Sal, todos envolvidos, porque pra gente é um prazer realmente tê-lo aqui, né? Porque a gente conheceu um pouquinho, conversou com você, é uma pessoa próxima, é uma pessoa que se deixa aproximar, né? Então às vezes é difícil, porque é justamente o que você falou, é muito simples a gente apontar o dedo, né? Mas se colocar no lugar do outro também é um pouquinho mais complicado, né? Então, se a gente fizer esse movimento, eu acho que todo mundo ganha. Teve duas situações que mudaram muito na minha vida em 2023 ou 24, acho que foi... Não, foi 23 ou foi 20... Não, foi 23. Fiz o método CIS do Paulo Vieira, não estou aqui para fazer propaganda do método dele, mas foi algo que transformou bastante a minha vida como pessoa, como casal, como família. E aquilo ali fez a gente ver os desafios do dia a dia da vida com outros olhos. Sim. É incrível, porque lá a essência desse método que ele criou, do método CIS, é a inteligência emocional. Sim. E a gente tem que estar preparado para lidar. A inteligência emocional serve para quê? Para tudo. A gente tem que evoluir, né? Para tudo. Qualquer perda, qualquer dor, qualquer enfrentamento que a gente tem, qualquer dificuldade. Afinal, dificuldade a gente tende a enfrentar todos os dias. Sim. Tanto é que eu nem falo, que o pessoal pergunta, e aí, Michael, muito problema? Eu não tenho problema, eu tenho desafio. Mas tem um monte, tu entendeu? Mas pensa no desafio. Pensa no desafio, mas problema não tem. Porque o problema parece que te puxa pra baixo. É verdade. A palavra problema já te... tô com um monte de problema, já coça a cabeça, já fica meio irritado e tal. Não, eu tô com um monte de desafio. Então vamos vencer. Eu imagino que qual é o homem mais rápido do mundo? Bolt, o Usain Bolt lá, não foi? Tá. Ele foi o cara mais rápido do mundo. Sim. Foi ou não foi? Sim. Tu imagina que para ele alcançar aquilo deve ter sido um baita desafio. A São Silvestre, você correr a São Silvestre, brincando de novo com a corrida. Você ganhar aquilo deve ser um baita desafio. Tu já imaginou se esse esportista estivesse pensando, que problema para eu ganhar isso, né? Cara, ele não deve pensar assim, né? Não ia ganhar. Ele não ia ganhar, tu entendeu? Então, assim, sabe por que nós vamos conseguir idealizar muitos dos projetos que nós temos para Tijuca? Porque eu não vejo como problema. É desafio. Agora nós vamos vencer um a um. E eu falo pro secretariado, eu digo assim, ó, se nós tivermos, e nós temos projetado a próxima vez que vocês passarem em Tijuca, eu até convido vocês para tomar um café lá, eu quero mostrar essa listagem de projetos para vocês. Vamos supor que lá tenham 100 obras, certo? Já previamente planejadas que a gente está estruturando.
Se passado, daqui a 2, 3 anos, a gente atingir 70%, eu vou entender que a gente tirou uma nota 7. Igual quando a gente estudava na prova para o colégio. Sim. Não podia tirar menos que 7, senão reprovava. Né? A média final tinha que ser acima de 7. Se nós conseguimos 80, a gente tirou 8. Dentro dessas tem essas obras estruturantes grandes e importantes. Mas afirmo para você que nós diante dessa equipe, a qual eu considero boa, enganjada e motivo eles todo dia. Nós não podemos tirar 2, né? 3. Daí 100 vamos acertar só 20, daí eu vou ficar frustrado e incomodado. Eu vou entender que a gente não teve êxito. Então, assim, ó, está pautado, está listado e nós vamos uma a uma tirar elas do papel. Para nós tirar a melhor média possível. Que bom. A gente tá chegando no fim, né? Porque passa rápido. Nossa. Mas... Eu falo a tarde toda. É? Ah, tem problema também. Mas antes da gente, enfim, dar encerramento, nós gostaríamos que você olhasse ali para a sua câmera e desse um recado para quem está pensando em investir em Tijucas. Qual é o seu recado? Tenha certeza que vai ser uma cidade, você que pensa e olha e que escuta falar de Tijucas, uma cidade que nos próximos anos vai ter um crescimento muito grande, muitos investimentos grandes acontecerão em Tijucas, seja da iniciativa privada, seja da área pública, seja em parcerias público-privadas, uma cidade com quase 300 quilômetros quadrados, onde temos como vizinhas cidade de Porto Belo, Itapema, Bombinhas, Governador Celso Ramos, cortada pela BR-101 e entrada da capital do Vale. Por que capital do Vale? Entrada para a rota da Santa Paulina, onde adentra Canelinha, São João, Nova Trento, Major e até Brusque, entendendo que Tijucas, com toda essa área ser explorada, com todo esse crescimento que ela vai ter, vai colocar ela numa posição como uma das principais cidades do estado de Santa Catarina, seja por questões logísticas, por ela ter toda essa extensão territorial a ser construída ainda, e ainda com uma frente-mar de mais de 10 quilômetros, um rio que será navegável após a construção dos moles e das dragagens da Boca da Barra, onde entendendo que vai ser uma página, uma história antes dos moles da Boca da Barra e uma história após, colocando com certeza Tijucas numa posição de uma das melhores e principais cidades do estado de Santa Catarina. Isso eu acredito muito, porque estou lá há mais de 4 décadas, né? Pela minha idade, 4 décadas e meia, 44 anos, e afirmo dizer que Tijucas com certeza é a bola da vez. E essa bola não está murcha, essa bola está cheia. Show. Já deu para entender que Tijucas não está crescendo por acaso, né? Está tendo planejamento. E depois dessa aula, eu acho que a gente não precisa falar mais nada também, né? Não, é só você entender os loteamentos que a gente mencionou e as empresas como Cerâmica Porto Belo, a Grow de Suplementos. Você vê hoje a Tupi, uma das maiores cerâmicas vermelhas e de tijolos do país, entendendo que o CD do Coque, com as suas quase 100 lojas a nível só estadual, e o centro de distribuição é em Tijucas, isso tudo coloca em Tijucas como uma cidade que vai crescer muito. Infelizmente a gente não consegue colocar nesse episódio tudo o que a cidade tem e tudo o que está por vir, né? Então acho que o nosso convite é que também vocês possam dar uma olhadinha ali no Instagram do prefeito, deem uma olhada no Instagram da prefeitura, porque ali a gente percebe que você vai colocando também toda essa movimentação, tudo que está por vir, né? Todos os acontecimentos. Tem bastante, a gente acompanha ali e vê que ali já dá para ter uma noção do que está acontecendo na cidade de Tijucas. E claro, né? Se quiserem um lote no Flores de Sal, está aqui o Cristiano Zoraide para lhe atender também, né? Como é que dá para tirar o pedido hoje? Dá para tirar o pedido hoje? Como é que o pessoal te acha na rede social, Maicon? Maicon Campos Esgrote, MAICKON. Maicon Esgrote, você já vai achar. Sim. E a prefeitura? Prefeitura Municipal de Tijucas. Perfeito. Para nos achar nas redes sociais também, no Instagram é Corretor Cristiano Souza. E Zô Siqueri. Então, Maicon, muito obrigada. Falamos até junto, porque realmente foi um prazer te receber aqui. A gente sabe da sua correria, enfim, a gente imagina que a sua agenda não seja tão simples assim. E você nos prestigiou com a sua vinda até aqui, então a gente ficou muito feliz e honrado. Então, nosso muito obrigada. A gente deseja que aconteça tudo o que você falou e muito mais, que a cidade de Tijucas, com o seu mandato, ainda te surpreenda muito mais do que você imagina. Amém. A recíproca é verdadeira. Obrigado pelo convite novamente, né? E
me coloco sempre à disposição, de que vocês estiverem passando por Tijucas, e tenham certeza que Tijucas é uma cidade que merece toda essa dedicação, esse carinho da administração, e tenhamos certeza que Deus reserva muita coisa para aquela população, que queira ou não queira, tem muita gente que precisa de ajuda do poder público, e a gente entende que com a nossa caixinha de ferramenta, que todos os dias a gente tende a acumular mais ferramentas para ajudar a enfrentar os desafios e não os problemas que a gente tem no dia a dia, entendendo que a gente vai avançar bastante com a cidade e vai entregar uma cidade melhor do que a gente pegou. Com certeza. Então, obrigada. E esse foi mais um episódio do Insights Imobiliários.